Mas eu peço uma salva de palmas de vocês para o Douglas. Nossa, olha aí, queridos. Eu tive o prazer de trocar uma ideia com ele, tenho certeza, um cara assim, deu pra ver, muito inteligente e gente boa. É muito legal quando une as duas coisas, né? Quando a pessoa é inteligente, ela tem conhecimento, tem algo para passar pra gente, mas também num lugar de humildade, de gente boa, isso é muito bom de ouvir. Então eu tenho certeza que realmente aquilo que a gente tem como expectativa será alcançado. Tenha grande expectativa, ok? Cara, quem é o Douglas? Quem que é o Douglas Brasil? O Douglas Brasil é nascido no Rio Grande do Sul, filho de uma operária de fábrica e um mecânico. Douglas Brasil é casado com a Juliane Brasil, pai da Isabela Brasil. Cursou psicologia na Unip e após inúmeras formações, tornou-se professor de programação neurolinguística. Escritor, mentor espiritual e terapeuta com mais de 10.000 horas de atendimento individual. É CEO da Plataforma Brasil, empresa de marketing digital e lançamentos de cursos online e apresentador do Espiritualmente Podcast. Há mais de uma década, sua vida é voltada em melhorar a comunicação, relacionamento e qualidade de vida das pessoas por meio de treinamentos, conferências, terapia, cursos, livros e da pregação da Palavra de Deus. O tema da palestra dessa tarde, do Douglas Brasil, é o seguinte: superando seus limites emocionais com a programação neurolinguística. Dá vontade de ouvir agora, né? Esse é muito bom. Gente, lembrando que essa palestra terá duração de 1 hora, agora é 18h05, então o Douglas será até às 19h05, ele está falando para nós, e talvez ele vai abrir aqui no meio para palestra, não é nada engessado, o Douglas já percebi, né? Se não acontecer no meio, depois você tem um tempinho no final para perguntas para ele também, então que a gente possa juntos ter uma boa palavra. Eu quero chamar aqui o cara que é folder, o cara que é basta, o cara que é top, quero chamar aqui com vocês, Douglas Brasil. Bom. Uma salva de palmas, por favor. Cara, Obrigado, é irmão. contigo, o palco é todo, tá? Obrigado. Boa noite, pessoal. Todo mundo me escuta muito bem? Não me escuta? E agora todo mundo me escuta? Maravilhoso, muito bem. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Ainda não? Tá chiando? Eduardo, você consegue dar uma força pra gente aqui? Ah, não, perdão, não é você, Eduardo. É a menina lá do fundo. Talvez a senhora troca de fone, troca de cadeira. Inclusive, gente, esses fones, eles são presos na cadeira, tá bom? Então, quando você levanta, se eu pedir para você fazer algum movimento, só toma cuidado para você não arrastar a cadeira junto com você, tá bom? Porque esse fone, ele tá preso aí na cadeira, tá bom? Mas se a senhora pular pro ladinho, eu acredito que a senhora consiga ter um fone de qualidade para poder ouvir. Se não, a menina ali do ladinho, ela pode ajudar. E agora? Tá ouvindo bem? Maravilhoso. Bom, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Quem aqui gostaria, de fato, de entender um pouco mais sobre como você pode se livrar de todos os limites que poderia fazer com que você não conseguisse alcançar e realizar seus sonhos, suas metas, seus objetivos, ter uma boa comunicação pessoal e com outras pessoas? Quem aqui gostaria de melhorar a sua vida de modo geral? Levanta a mão aqui, diga eu. Muito bem. Esse é o lugar certo para que você possa melhorar a sua vida pessoal, sua vida profissional, sua saúde física e principalmente sua saúde mental. Por quê? O tema que nós estamos falando aqui é o quê? É como que nós conseguimos simplesmente fazer com que os limites emocionais sejam superados. Mas afinal de contas, o que são limites emocionais? A gente vai falar mais sobre isso em breve. Antes, eu quero falar um pouquinho, conforme o nosso amigo muito bem me apresentou, fiquei até lisonjeado aqui com a apresentação dele. Muito obrigado. Quisera eu fosse tudo aquilo que ele falou. Quem sabe um dia, nesse processo de vida, Deus me dê essa capacidade de ser, mas de verdade, eu sou alguém aqui que tenho aprendido muito e sou um eterno aprendiz. Ainda preciso aprender muito, tenho muito o que me desenvolver como ser humano, como pessoa, mas nesse meio tempo, a vida, os estudos e Deus me capacitaram para que eu possa, de alguma maneira, contribuir e ajudar você de alguma forma. Se eu conseguir ajudar uma pessoa aqui, eu já cumpri minha missão, eu já cumpri o meu propósito e eu estou muito honrado
pelo convite que o Marcos fez e a Lu me fizeram para estar aqui, que são os idealizadores desse evento. E eu espero que você tenha uma palestra muito proveitosa, tá certo? Eu quero falar um pouquinho sobre um texto que eu gosto muito de Provérbios, que fala o seguinte, ó. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. Quem quer ser feliz aqui? Levanta a mão aqui, diga eu quero. A felicidade, ela é algo possível, ela é algo real. Mas quando a gente fala de felicidade, isso é muito subjetivo, porque o que deixa uma pessoa feliz pode não ser aquilo que deixa a outra pessoa feliz, porque o ser humano, ele é único e especial. E o que a gente precisa aqui nessa palestra de hoje é entender um pouco mais sobre nós mesmos. A gente quer tanto entender os outros, não é? Não, eu preciso entender o meu marido, eu preciso entender minha esposa, eu preciso entender meu filho, eu preciso entender meu patrão, eu preciso entender meus alunos, meu colega de trabalho. A gente quer tanto entender todo mundo, só que eu tenho uma curiosidade para te passar aqui nessa noite. Quando você conhece a si mesmo, você vai conhecer as outras pessoas. Porque todos nós aqui fomos constituídos com toda a mesma matéria-prima, todos os seres humanos. Agora, o funcionamento de cada um de nós é que é subjetivo. E conhecer a si mesmo vai te permitir ter a habilidade, a capacidade de conseguir se conectar melhor com as pessoas, ter mais empatia com as pessoas, entender as necessidades das pessoas. E quando a gente fala de relacionamento, como é desafiador a gente conseguir se relacionar, não é verdade? E com pessoas com características diferentes, com mentalidades e pensamentos diferentes. Mas a maravilha de tudo isso é que é possível e que essa noite a gente vai poder desenvolver um pouco dessa habilidade. O que eu vou falar para vocês aqui dentro desse texto? Que a inteligência é algo que pode ser desenvolvido. Ninguém nasce inteligente. Ou quando você nasce lá bebezinho, você já nasce falando. Tá certo que nos tempos atuais hoje, né, com a tecnologia, a gente tá vendo aí que os bebês de hoje, eles daqui a pouco vão estar nascendo e tirando uma selfie e postando no Instagram ou no TikTok, né? Mas a verdade é que a inteligência, ela pode ser desenvolvida. E essa inteligência, ela não começa no cérebro, apesar de a mentalidade ser muito importante, mas sim, ela começa na sua alma, que tem a ver com a sabedoria. E o que a gente vai aprender aqui nessa noite? A PNL, ela vem ser uma ferramenta dentre tantas outras ferramentas que pode cooperar na sua jornada pessoal, na sua jornada profissional e tornar você alguém capaz de conseguir vencer aqueles limites que muitas vezes são imperceptíveis. Porque muitas vezes, você concorda comigo, que tem coisas que acontecem na vida da gente, que a gente olha para a vida do outro e a gente diz, é tão fácil para o outro, por que para mim é tão difícil? Quem já passou por isso? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. Não é assim? É tão fácil para o outro, por que para mim é tão difícil? Por que para ele dá certo e para mim dá errado? Ah, essa resposta, ela vai ser descoberta aqui nessa noite. Agora, a PNL, ela tem ali algumas coisas importantes que você precisa saber na construção dessa ferramenta. Por que PNL? Alguém aqui já conhece PNL? Já ouviu falar? Levanta a mão aqui quem já conhece, já ouviu falar de PNL. Algumas pessoas já ouviram falar, algumas pessoas já conhecem. A PNL, ela é uma ferramenta utilizada por um programador de computador e psicólogo chamado Richard Bandler, juntamente com um linguista, professor numa faculdade, que se uniram e começaram a estudar as mentes brilhantes de pessoas que trabalhavam como psicoterapeutas, como psicólogos, psiquiatras. E eles descobriram que na mentalidade desses profissionais e na forma como esses profissionais aplicavam essas ferramentas, haveria uma oportunidade de pessoas comuns como eu e você também utilizar isso. E do que nós vamos falar aqui hoje é apenas um pouquinho daquilo que se fala sobre PNL. É apenas um pouquinho. Existe muita coisa. Porque se eu fosse trazer tudo aquilo que realmente significa a programação neurolinguística, nós precisaríamos de aproximadamente em torno de uns 7 dias de imersão
para que isso acontecesse. Eu, como professor de programação neurolinguística, levo 7 dias dando aula, das 8 da manhã às 8 horas da noite, durante 7 dias para os alunos, para que os alunos aprendam a programação neurolinguística. Mas eu vou ensinar você como que essa ferramenta pode ser utilizada por você no dia a dia, na educação dos seus filhos, no lidar com os seus alunos na escola. Tem aqui educadores, profissionais da área da educação, escola, diretores, profissionais que atuam nessa área. É um grande desafio hoje nós lidarmos com pessoas com características e personalidades diferentes todos os dias, né? A gente recebe aqueles alunos na escola, a gente tem que lidar com aquelas pessoas. E seria tão fácil se todo mundo pensasse igual a gente, não é? Seria tão bom se as pessoas tivessem o mesmo raciocínio, a mesma velocidade, as mesmas intenções, a mesma forma de tomar decisões, mas não é. E a grande maravilha disso é que quando você desenvolve a capacidade do que eu vou te ensinar aqui hoje, você não apenas ajuda você, mas você vai poder ajudar outras pessoas também. Então, a programação neurolinguística, ela se resume nessas 3 letras, PNL. A primeira letra está ligada à letra P, de programação. Por quê? Justamente porque o Dr. Richard Bandler era um programador e ele também, tornando-se um psicólogo, ele começa a desenvolver essa metodologia de uma maneira prática. Por quê? A nossa mente é como se fosse um computador. Você vai entender isso. E esse computador, que é o nosso cérebro, ele tem o seu hardware, que é essa cachola, bate assim na cabecinha assim, ó, faz assim, ó. Eu sei que às vezes parece que tá oca, mas tem aí, tá? Tem coisinha aí, tem coisa boa aí dentro. Aí dentro tem o seu cérebro, que é aquilo que vai programar você e vai fazer você funcionar, que é aquilo que a gente chama de software. Então, o Dr. Richard Bandler, como um bom programador, ele pega essa metodologia, faz algo semelhante a essa metodologia de uma programação e ele começa a programar a mente. Ele começa a desenvolver códigos que fazem com que as pessoas tenham uma previsibilidade de como tomar melhores decisões, de como melhorar sua saúde, de como ela conseguir melhorar suas finanças, de como ela conseguir lidar com pessoas difíceis, de como ela conseguir entender melhor as pessoas e o porquê as pessoas fazem o que fazem e agem como agem. Então, por meio de uma programação, que é o que está escrito aqui, se entende a nossa mente. E a letra N está ligada ao neuro. Por quê? É a nossa parte neurológica, a nossa parte cerebral. Então, a forma como o nosso cérebro funciona está diretamente ligada a uma programação que vem através daquilo que o Richard Bandler, junto com John Grinder, desenvolveram, que é uma espécie de linguagem. Quem aqui fala outras línguas? Além da língua que você fala. Você fala outras línguas? Quem aqui tem o desejo de aprender outra língua? Levanta a mão. Muito bom. Quem aqui não quer falar nada? Não quer língua nenhuma? Levanta a mão. Muito bom. E o que acontece? Quando você fala a sua língua nativa, é muito fácil porque você foi desenvolvido ali essa linguagem no ambiente onde você está inserido, certo? Agora, quando tira você desse lugar e coloca você num outro lugar, o desafio está feito. Por exemplo, eu tive a minha primeira experiência saindo do Brasil, indo para a Europa. Quando eu cheguei lá na Europa, as pessoas falavam outra língua, as pessoas tinham outros comportamentos, as pessoas tinham uma outra cultura. Isso foi desafiador para mim porque foi a minha primeira experiência onde eu tive que sair da minha zona de conforto. E eu tive que aprender a me comunicar com as pessoas mesmo não sabendo falar a língua delas. Quem aqui já tentou usar a língua de sinais aí quando você não sabia falar a língua, não é? A gente vai fazendo igual o bebê, apontando, é ou não é? E aí a gente tem que usar uma linguagem, que é uma linguagem, como que chama isso aqui? Não verbal. Existe a linguagem verbal, que é falada, e existe a linguagem não verbal, que é os seus movimentos, os seus gestos. Por exemplo, se eu fico sério, mordo a minha mandíbula e eu fico com uma cara para você, assim, eu estou fazendo uma cara de quê? De bravo, não é? Eu sei que parece que eu estou com dor de barriga, mas é cara de bravo, tá? Eu faço uma cara de bravo para você. Você olha para mim, você diz, ele está bravo. Agora, se eu vou lá e dou um sorrisão, esse sorriso está dizendo o quê?
que eu estou feliz. Eu não precisei falar que eu estou feliz, mas o meu sorriso mostrou para você que eu estou feliz. Agora, essa linguagem externa, que é a linguagem não verbal, é consequência de uma linguagem interna. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse momento agora. O que acontece? Cada pessoa que está aqui hoje tem uma realidade. Cada pessoa tem o seu mapa de mundo, que é o que a PNL chama. O que é um mapa de mundo? É uma percepção de como as coisas e as pessoas são. Todos nós temos. E é por isso que é tão desafiador a gente conseguir entrar muitas vezes num acordo com alguém acerca de uma opinião, acerca de uma decisão, acerca de escolhas, porque cada pessoa tem uma maneira de pensar. Essa imagem está mostrando para a gente aqui, três homens. Esses três homens, eles estão aqui tocando em um elefante. Só que o que esses três homens eles têm em comum? Os três são cegos, eles não enxergam. E esses três homens cegos, cada um deles está tocando numa parte desse elefante. Um deles está tocando lá na tromba, o outro está tocando no corpo e o outro está tocando na cauda dele, no rabo dele. O que a gente tem em comum em cada uma dessas pessoas? Nenhum deles enxerga. E aí foi feita a pergunta para cada um deles. Como é um elefante? Como você descreve que é um elefante? Esse primeiro vai lá e diz assim, o elefante, ele é comprido, ele tem um caninho aqui na ponta que solta ar, isso é um elefante. O outro disse, não, o elefante, ele é grande, ele é grosso. E o outro disse, não, o elefante, ele é fininho e tem um pompom na ponta. A pergunta é, quem está certo sobre o que é o elefante? Quem está errado sobre o que é o elefante? A resposta é, nenhum dos três está certo e nenhum dos três está errado. Por quê? Todos eles estão enxergando de acordo com a experiência que eles estão tendo da realidade. Ou seja, gente, a verdade é uma só. Cada um de nós aqui teve uma experiência de vida, uma forma de criação, uma maneira de como você enxerga a vida, as pessoas, o dinheiro, a saúde, os relacionamentos, a criação de filho, trabalho. Cada um de nós tem aqui uma maneira de enxergar. E onde é que está o grande aprendizado aqui? É que, com empatia, a gente vai entender que a gente não tem que forçar ninguém a enxergar as coisas do jeito que a gente quer, mas que cada pessoa tem a sua forma de enxergar a realidade. E o que basta é a gente entender que isso está diretamente ligado às crenças que limitam as pessoas. Porque aquilo que nos traz uma limitação emocional são as nossas crenças. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu gosto muito de uma frase do Dr. Joseph Murphy, que ele diz, há uma mina de ouro dentro de cada um de nós que deve ser extraído de aquilo que necessita para levar uma existência gloriosa, repleta de alegria e fartura. Então, o Dr. Joseph Murphy, ele fala sobre dentro de nós haver uma mina de ouro. Ali dentro há muitas informações, ali dentro há muitas riquezas que podem ser extraídas e utilizadas de uma maneira muito inteligente, precisa e que vai levar a gente a alcançar níveis extraordinários. Aqui dentro da nossa cabeça, na nossa mente, existe a nossa parte superior aqui representada nesse iceberg, onde a gente tem aqui uma pequena camada externa e aqui embaixo a gente consegue perceber a grandeza daquilo que está submerso, daquilo que está aqui nessa parte inferior, que é o que a gente chama essa parte aqui de cima como racional e essa parte aqui de baixo inconsciente. O que é interessante a gente pensar? De 100% de todos os nossos comportamentos, apenas 5% é resultado do nosso consciente racional. Os outros 95% é resultado do nosso inconsciente. Ou seja, muitos estão vivendo no piloto automático, reféns de um comportamento indesejado, resultado de suas crenças profundas. Quem aqui já estava dirigindo? Quem dirige aqui? Levanta a mão, deixa eu ver quem dirige. Bastante pessoas dirigem.
Quem aqui já estava dirigindo e de repente você se pegou indo para um lugar que não era para você ter ido? Levanta a mão. Ué, você não comanda a sua mente? Como é que você vai parar num lugar ou está indo para um lugar que você não queria ir? Se você comanda a sua mente. Não é verdade? O que significa isso? Nós estávamos no piloto automático. É uma resposta automática a um comportamento. Ou seja, o seu cérebro, ele muitas vezes quer assumir o controle. E ele assume o controle. Quando muitas vezes você está numa crise, quando muitas vezes você está confusa, está confuso, quando você muitas vezes não sabe como agir nem mesmo o que fazer, você vai se perceber aqui, ó, no piloto automático. Por quê? O que comanda a nossa vida está nessa fase aqui, nessa parte inferior e não na parte superior. A pessoa vai lá, ela pode fazer muitos cursos. Já viu pessoas muito inteligentes? Que tem muitos cursos? A pessoa é extremamente inteligente, fala bem, tem muitos cursos, muitas graduações, só que quando você vai olhar para as relações dela, ela tem problema de relacionamento. Ela tem problema de se relacionar com as pessoas, ela não consegue se comunicar bem, ela não consegue ter um relacionamento amoroso saudável. Ué, ela é tão inteligente, ela não consegue? Você provavelmente já viu pessoas que são muito inteligentes, têm muito estudo, mas não conseguem lidar com seus impulsos financeiros, são endividadas, gastam aquilo que não têm, muitas vezes têm dificuldades financeiras. O que faz essa pessoa agir dessa maneira? O que faz uma pessoa muitas vezes agir por impulso, ter um comportamento agressivo, sendo que não é aquilo que ela quer? Quantas vezes você já se pegou fazendo coisas que você não queria e se questionou, por que eu estou fazendo isso? Como que eu estou agindo assim? Você se perguntou e se questionou em algum momento e você conseguiu perceber que muitas vezes você acaba fazendo coisas que você não quer? Existe um texto bíblico do apóstolo Paulo que ele diz assim: o bem que eu desejo fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está diante de mim. Esse texto bíblico revela algo que está na vida de todos nós, que muitas vezes nós somos reféns do nosso inconsciente, reféns da nossa própria mente. E isso só existe uma forma de ser alterado. Não são as nossas condições, mas são as nossas decisões que determinam os nossos resultados. Quando você passa a olhar para as decisões que você tem tomado, você começa a perceber que não são as condições que estão determinando seus resultados, mas sim as decisões que você está tomando. Entenda bem, nós não podemos mudar o que acontece, mas nós podemos mudar como nós reagimos ao que acontece. E esse é o ponto. É sobre como a gente reage aos acontecimentos. Tem coisas que você não consegue prever, são inevitáveis e muitas vezes vão surgir de repente. Mas você pode prever isso, você pode mudar isso quando você faz o que a gente vai aprender aqui. Quando a gente entende que são as nossas crenças que determinam os nossos resultados. Ou seja, você veio até aqui nessa noite para entender que se você quiser mudar o seu exterior, você vai precisar mudar o seu interior. Se você quiser ter resultados extraordinários, você vai precisar aprender primeiro a fazer o ordinário, que é aquilo que é básico, olhar para dentro ao invés de ficar olhando para fora. A gente é muito bom de olhar para fora. A gente quer soluções rápidas, fórmulas mágicas para resolver as coisas da nossa vida. Mas a verdade é que aquilo que você vai aprender aqui hoje vai mudar completamente a sua vida de dentro para fora. Agora, o que são crenças? Crenças basicamente são verdades absolutas daquilo que você realmente acredita e que tem um significado importante para você. Um exemplo disso, que é bem comum para todos aqui, é o que diz esse livro aqui. Lá no capítulo 8 desse livro, o livro 40 Dias para Mudar a Sua Vida, eu trago essa fala aqui. Sua crença pode te levar a uma saída ou a um abismo. Isso é muito interessante porque tem um trecho bíblico que diz assim:
Há caminhos que para o homem parecem retos, parecem certos, mas são caminhos que levam à morte. O que essa frase nos diz acerca de crenças? Às vezes a gente está certo, às vezes a gente tem convicção de que a gente está fazendo a coisa certa e de repente dá tudo errado. Quem já aconteceu aí? Levanta a mão, confessa, é bom quando a gente assume, não é verdade? Você estava certo, você disse, mas eu tenho certeza, essa relação, esse aqui é o homem da minha vida. De repente, eita, não é o homem não, deu tudo errado. Não, essa aqui é a mulher da minha vida, eita, não é não. Essa aqui é a chance da minha vida nesse trabalho. Não é o trabalho que eu queria, não. Nossa, essa é a viagem da minha vida, vai ser maravilhosa. Você chega lá e diz assim, mas que viagem foi essa? Foi literalmente uma viagem, viajei na maionese. Que lugar foi esse? Então, muitas vezes, a gente tem uma certeza tão grande para tomar decisões, fazer escolhas, a gente está tão certo sobre como que a vida tem que ser, como que as pessoas têm que agir, como que as pessoas têm que pensar, como que tem que ser um filho, como que tem que ser um marido, como que tem que ser uma esposa, como que tem que ser um aluno, como que tem que ser um diretor de uma escola, como que tem que conduzir uma escola, como que tem que ser uma metodologia. E quando a gente vai percebendo coisas que a gente tinha tanta certeza, já começa a não se ter tanta certeza assim. E o meu convite aqui nessa noite para todos vocês é, vamos nos permitir a conhecer coisas novas, a ter novas experiências, porque isso vai determinar o quanto você vai se desenvolver como ser humano. Quais são os níveis de crenças? Os níveis de crenças são definidos em 3. Essa primeira aqui é a crença superficial. Sabe aquela crença superficial? Quem aqui tem medo de tomar manga com leite porque acha que vai morrer? Levanta a mão. Tá, tem algumas pessoas que ainda experimenta, você não vai nunca mais querer tomar outra coisa. Manga com leite, né? Então, a gente tem tantas outras crenças. O chinelo virado, o que acontece? A mãe vai morrer, a mãe, né? Que mais? Gato preto, azar, coitado do gato, bichinho. Aí vê o gato lá preto, vai querer chutar o pobre do gato. Não é verdade? Aquela coisa lá de colocar a vassoura atrás da porta para mandar alguém embora, né? Quem já colocou a vassoura atrás da porta? Sempre tem alguém, né? Então, quer dizer, são aquelas crenças populares, né? Aquelas crenças que a gente ouve, que vêm dos nossos avós, que vêm dos nossos pais. Essas são aquelas crenças superficiais, aquilo que a gente ouve das pessoas. Agora, a gente tem as crenças intermediárias. Essas crenças intermediárias vai descendo um pouquinho lá naquele iceberg, sabe? Vai descendo um pouquinho naquele iceberg. Essas crenças, ela vem de família, religião, amigos, professores, médicos. Esse momento é um momento interessante, porque essas pessoas, elas têm influência sobre nós. São seus pais, que muitas vezes vai lá, como por exemplo, eu tive um caso de uma paciente em que ela chegou no consultório e ela estava preocupada com a filha, porque a filha, ela já tinha uma idade bastante avançada e a mãe, desesperada, chegou em mim pedindo ajuda, dizendo, olha, Douglas, faz alguma coisa pela minha filha, porque a minha filha não quer se relacionar com um homem de jeito nenhum e eu estou um pouco preocupada. Porque a mãe estava preocupada, né, que a filha talvez fosse homossexual e aí os princípios e os valores não batiam e a mãe estava bem desesperada. E aí quando eu recebi a menina para conversar com ela, para ouvir ela, eu falei, então, o que acontece? Compartilha comigo. E a mãe estava do lado. E aí ela falou, ah, não, Douglas, eu não quero saber de homem, porque, olha, homem não presta, nenhum homem presta. E aí a mãe estava do lado, quando a mãe ouviu, falou, realmente, homem não presta, porque o pai dessa menina foi um traste, misericórdia, Deus me livre. Aí quando eu olhei para o lado, a menina só balançou a cabeça e eu falei, tá explicado. O problema na filha é consequência de um problema, de uma crença na mãe que disse que homem nenhum presta por causa de uma decepção que ela teve com o pai dessa menina. Ou seja, dentro da programação neurolinguística, a gente chama isso de generalização. Sabe o que é isso? Ah, homem é tudo igual. Nenhum homem presta. Então a pessoa começa a generalizar. E a gente tem que tomar cuidado com essas generalizações, porque a pergunta é, nenhum homem presta? Será? Será que todo homem é mau? Então muitas vezes a gente começa a se questionar e a gente começa a pensar que certas coisas que nos disseram,
como por exemplo, a gente vai falar sobre essas crenças, né? A crença religiosa de que, por exemplo, olha, rico não entra no céu. Quem já ouviu essas coisas aí lá fora? Já ouviu? Rico não entra no céu. Tá, peraí. Quando a gente vai olhar o contexto bíblico e teológico, a gente vai entender que isso está um pouquinho fora de contexto, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas a questão é, quando a pessoa ouve um negócio desse e ela tem uma fé religiosa, qual a chance dessa pessoa enriquecer na vida? Se ela desejar enriquecer? Zero, certo? Porque ela quer o quê? Onde é que ela quer entrar? No céu! E se ela enriquecer, ela não pode entrar no céu, como é que ela vai entrar no céu? Então, quer dizer, essas crenças, elas precisam serem reavaliadas, para não falar outra coisa. E aí a gente tem aqui amigos, televisão. Será que televisão forma opinião nas pessoas ou não? Será que a televisão forma crença nas pessoas ou não? Notícias, programas, não é verdade? Então, a gente tem que entender que aquilo que nós somos hoje e quem nos tornamos está muito ligado, diretamente ligado, a tudo aquilo que nós estamos experimentando como modelo de crença. E sabe onde é que está a crença mais desafiadora na vida de todos nós? As crenças profundas. Por quê? Lembra que eu dei o exemplo da mãe que teve uma experiência ruim com o marido? Ela tinha certeza. E por que ela tinha certeza que o homem não prestava? Porque a experiência que ela teve com aquele homem foi vivida por ela. É aquilo que a pessoa diz assim, eu estou sentindo isso, eu vivi isso, eu vi isso, eu ouvi. E aí a gente entra num ponto interessante acerca de como as crenças surgem. E as crenças surgem pelos nossos canais sensoriais e é através deles que são instaladas. Visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Ou seja, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente sente. Faça comigo assim, ó, aquilo que a gente, para vocês gravar, tá? Técnica de memorização. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente sente. Esfrega as mãos assim, ó. Então, como que as crenças são formadas em você? Vai de novo. O que eu vejo, o que eu ouço e o que eu sinto. Olha, muito bem, vocês estão de parabéns. Então, aquilo que você vê, que você ouve, que você sente, produz as suas crenças. Então, é muito difícil de você chegar numa pessoa, por exemplo, que foi mordido por um cachorro na sua infância e dizer que cachorro são adultos e têm dificuldade de chegar perto daqueles cachorrinhos pequenininho, pudozinho, fofinho, sabe aqueles? Filhote. Aí você diz assim, ah, mas isso é uma coisa tão boba, Douglas. Gente, eles têm dificuldade de olhar para uma foto de cachorro. Foto. Só de mostrar foto, ele já começa a entrar em pânico. Por quê? O que o cérebro está produzindo na cabeça dele? Imagens, sons, sensações, lembranças do episódio traumático que foi vivido na infância. Então, quer dizer, você começa a perceber que as pessoas não fazem o que fazem porque as pessoas são problemáticas, porque as pessoas são más, porque as pessoas têm problema. Mas simplesmente as pessoas estão reagindo às suas crenças. Gente, a gente lida com isso dentro de sala de aula com aluno. A gente lida com isso dentro de sala de aula com professores. Que ela está reagindo. Por quê? Porque todas essas crenças são instaladas por meio de quê? Dos nossos 5 sentidos, visual, auditivo e sinestésico, e por meio de quê? Repetição. Gente, é quase impossível você chegar numa pessoa, por exemplo, que foi criada na comunidade, na violência, e dizer para ela, o que eu estou fazendo não é normal. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou agindo assim, desse jeito? Muitas pessoas que chegam no meu consultório para eu atender como profissional terapeuta ou lá na sala de aula, quando as pessoas vêm perguntar para mim, Douglas, por que eu não consigo prosperar de jeito nenhum? Por mais que eu trabalhe, por mais que eu me esforce, por mais que eu me dedique, eu não consigo, parece que a minha vida não vai para frente. Alguém já ouviu alguém falar isso? Da pessoa se esforçar muito e não conseguir ter resultado? Sabe aquela sensação do freio de mão puxado? Parece que a vida está travada. E por mais que ela se esforce, se empenhe, se dedique, parece que ela não vai de jeito nenhum. Pois é,
O que a gente tem aqui? A gente tem um modelo de crença que foi desenvolvido por meio dos nossos 5 sentidos. E esse modelo de crença que foi desenvolvido pelos nossos 5 sentidos formaram pensamentos. Põe assim, ó, põe o dedinho na cabeça e diga assim, ó, pensamentos, faz com a mão assim, ó, geram sentimentos que produzem comportamentos. Repita comigo. Pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. Então, se eu quiser mudar os meus comportamentos, vai adiantar eu ir para a faculdade fazer um curso só? Vai adiantar eu ir lá e buscar uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado? Será que só o conhecimento vai ser suficiente para que a gente possa mudar a nossa vida? Diga comigo assim: conhecimento é saber, sabedoria é fazer. De novo, para entrar. Conhecimento é saber, sabedoria é fazer. Então, o que a gente precisa entender? Que os nossos pensamentos, eles têm criado sentimentos e esses sentimentos eles podem ser verdadeiros ou não. Por exemplo, uma pessoa que foi mordida na infância por um cão e agora ela recebe uma oportunidade de trabalho. Ela está precisando de emprego. Está difícil o mercado de trabalho. E ela recebe uma oportunidade para trabalhar onde? Num pet shop. O que tem lá dentro de um pet shop? Tem que lidar com o quê? Cães. E aí onde é que começa a limitação? A limitação emocional. Onde que começa? Lá na cabeça dela, porque ela vai olhar e vai dizer assim, num pet shop eu até estou precisando de dinheiro, mas num pet shop não. Agora imagina uma pessoa como essa, ela tendo a oportunidade de entender que ela está vivendo essa tríade cognitiva e que os seus comportamentos estão atrapalhando seus resultados. E através de uma ressignificação, uma reprogramação mental, ela poder agora não apenas trabalhar no pet shop, mas se ela quiser, ela pode ser dona do pet shop, ter um canil e ela poder lidar com os animais com tranquilidade, com facilidade. Gente, eu posso dizer para vocês, é transformador quando você começa a perceber pessoas que sofriam com traumas e frustrações, de repente, elas olharem para você com lágrimas nos olhos e dizer, eu sofri durante muitos anos com isso, mas agora eu me sinto livre. A pior prisão é aquela em que você está preso dentro de você mesmo, você tem a chave e você não abre essa cela para você sair. Existem muitas pessoas que estão presas em crenças limitantes que impedem ela de dar o próximo passo nos estudos, na carreira, na profissão, nos relacionamentos, na sua vida de modo geral. E aí entra um ponto muito interessante para a gente, porque, atenção para essa imagem, olha isso aqui. O que você consegue enxergar aí? Isso é uma imagem natural? O que você está enxergando nessa imagem que não está normal? É um elefante preso numa cadeira. Gente, você concorda comigo que a força de um elefante é capaz de não apenas puxar essa cadeira, mas ela é capaz de acabar com todo esse auditório se ele entra aqui e começa a andar? Agora, como que pode um animal com esse porte, com essa força, estar preso apenas nessa cadeira? Onde é que está a limitação? A limitação não está na cadeira nem na corrente que está presa no pé dele, mas a limitação está onde? Na imaginação, na mente. E por que ele se considera alguém incapaz de sair dali? Porque quando ele era menor, uma cadeira como essa, num elefante pequenininho, realmente ela era pesada. Eu tenho uma filha de 1 ano de idade. E quando ela era menor, ela tentava arrastar os móveis e ela não conseguia, porque o móvel era pesado demais para ela. Só que o que a minha filha de 1 ano fez?
ela não se limitou ao fato de não conseguir na primeira tentativa, porque eu ia lá e falava, vai filha, empurra, vai filha, você consegue. E aí ela ia lá e tentava de novo. Na primeira tentativa não foi, na segunda não foi, na terceira não foi, mas eu ia lá e insistia em dizer para ela, vai filha, você consegue. E ela ia de novo, até que ela conseguiu. Agora, se na primeira tentativa dela arrastar aquela cadeira, olhasse para ela e dissesse, não filha, isso não é para você não, sai daí, você não consegue, é muito pesado. E eu nunca mais deixasse ela tocar naquela cadeira e ela empurrar aquela cadeira. O que ela ia entender? Eu não consigo, eu não posso. Então muitas vezes nós acabamos sem intenção causando certas limitações na vida de outras pessoas, com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente faz. Eu vou te dar um exemplo bem interessante. Aconteceu, e eu tive que lidar com isso, com um paciente que chegou no meu consultório pedindo ajuda porque ele não conseguia de maneira nenhuma guardar dinheiro. Ele simplesmente, todas as vezes que o dinheiro caía na mão dele, ele dava um jeito de se livrar do dinheiro. Ele fala, Douglas, eu não sei o que acontece comigo. Eu preciso muito de ajuda. Eu já tentei por várias vezes economizar, guardar e eu não consigo. E só pode ter alguma coisa errada comigo. E eu perguntei para ele, eu falei assim, olha, como que foi a sua infância? E como que foi a sua criação acerca de dinheiro com relação aos seus pais? E aí a gente conversando, ele puxou a memória e lembrou de um acontecimento, aonde ele era pequenininho, e aí era perto do horário do almoço, o pai dele se aproximou dele, ele estava com uma nota de dinheiro na mão, e quando ele chegou e falou, papai, eu achei dinheiro, o pai dele olhou para ele, deu um grito nele, deu um tapa na mão nele e disse assim, menino, dinheiro é sujo, vai lavar suas mãos e vem almoçar. Aquele episódio fez a criança entrar numa crise de choro, ele saiu chorando e a partir daquele momento, aquele menino nunca mais tocou em uma nota de dinheiro. Aquele menino, todas as vezes em que ele tinha dinheiro na mão, ele simplesmente dava um jeito de se livrar. E ele não percebia que aquilo era algo inconsciente, não era perceptível. Ele queria ter dinheiro. E eu não estou falando sobre o dinheiro em espécie, porque não é sobre isso. É o significado do dinheiro de modo geral. Por quê? Ele generalizou, porque ter dinheiro é sujo, ter dinheiro dói, ter dinheiro frustra meu pai. Você não imagina. Quando a gente entendeu isso e nós ressignificamos isso, o que aconteceu foi que 3 meses depois, ele se tornou um grande empresário e ele se tornou um dos homens mais ricos da família. 3 meses depois. Eu não estou falando de 3 anos, nem 30 anos. Eu estou falando 3 meses. Porque simplesmente ele entendeu que aquilo era uma limitação. Uma limitação que estava na sua imaginação. Porque como você pensa, assim é. Então não importa se aquilo é lógico ou não, se é certo ou errado, como você pensa, assim é. Porque como você pensa, você sente. Como você sente, você se comporta. Então quer dizer que se eu quiser mudar a minha programação externa, eu preciso mudar a minha programação interna. E aí tem 3 principais crenças que limitam as nossas emoções, que são crenças de identidade, capacidade e merecimento. Crenças de identidade. Eu sou. Quem sou eu para ter isso? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para ter um negócio? Quem sou eu para ser diretor de uma escola, dono de uma escola? Quem sou eu para educar essa criança? Quem sou eu para me casar? Quem sou eu para ter dinheiro? Quem sou eu para ter saúde? Gente, isso é muito interessante, porque existem pessoas que dentro da sua crença de identidade não acreditam que podem nem ter saúde. Não acreditam nem que podem ser felizes. E vivem uma infelicidade. Por quê? E muitas vezes elas estão apenas repetindo padrões daquilo que ela viu, ouviu e sentiu na sua jornada de vida, daquilo que pessoas falaram para ela. E ela acreditou. E ela tornou aquilo uma verdade. E ela foi repetindo aquilo e aquilo foi se tornando algo cada vez mais forte. Porque quanto mais se repete, mais se confirma. E quanto mais se confirma, mais a pessoa acredita.
E aí tem a segunda, que é a crença de capacidade, ou seja, eu não sou capaz de fazer isso. Quantas vezes a gente já viu alunos dizendo, eu não sou capaz de ser bom em matemática, geografia, história, química, física. Será que ele não é bom mesmo? Será que não é uma limitação? Por exemplo, eu tive casos de situações de crianças que foram passar por atendimento junto com os pais, onde os pais eram extremamente violentos e agressivos e os pais brigavam e batiam nos filhos para eles estudarem. Eles brigavam e batiam. E o que aconteceu com a criança? Gente, é cientificamente comprovado que a criança aprende mais quando ela tem prazer e não quando ela tem dor. Quem gosta de aprender quando está com dor? Você já teve que estudar com dor de dente? Já teve que estudar com dor de barriga? Já teve que estudar com a dor no seu estômago? Quem produz com dor? Quem vai conseguir aprender alguma coisa com dor? Então, o pai batia, claro, a intenção positiva do pai era educar, corrigir, enfim, mas o que estava produzindo naquela criança era uma experiência de dor traumática com os estudos. Então ele não vai atribuir a dor ao pai querer cobrar ele para estudar, ele vai atribuir a dor ao fato de estudar. Então estudar é doloroso. E eu tive que fazer o quê? Eu tive que trabalhar essa parte de capacidade para que essa criança, esse jovem pudesse então futuramente conseguir se livrar dessas amarras e entender que agora ele poderia mudar isso. E a parte de merecimento, ou seja, eu posso ter isso ou eu não posso ter isso? Então, não, isso é muito difícil para mim. Aí entra a parte de, é muito difícil para mim por quê? Porque eu não acredito que eu posso ser alguém bem-sucedido, eu não acredito que eu posso fazer, ou apenas porque eu não posso ter. Um exemplo disso é aquelas pessoas que muitas vezes rejeitam. Já viu pessoas que não conseguem aceitar, por exemplo, um carinho, um afeto? Você provavelmente já deve ter visto isso. É porque ela foi criada num ambiente que muitas vezes ela não recebia isso. E aí ela tem, dentro da sua crença de merecimento, que ela não pode ter carinho. Por quê? A vida dela foi uma vida sem afeto e sem carinho. E aí agora ela tem dificuldade de afetividade. Pode ver, muitas vezes é introspectiva, é silenciosa, muitas vezes é dura, é seca. Mas por quê? Porque ela não quer? Não é porque ela não quer. É porque ela construiu uma crença com base na sua identidade, na sua capacidade e no seu merecimento. Ou seja, o que nós precisamos fazer imediatamente? Nós precisamos mudar as nossas crenças. Eu trouxe 2 exemplos aqui, que são exemplos emocionais na história, de limites emocionais na história. Gideão foi um juiz de Israel e o Gideão demonstra aqui a sua crença de identidade e de merecimento. Existe um texto bíblico que diz aqui, ó: Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Minha família é a menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Olha a crença dele. Isso aqui é um texto bíblico. Um texto bíblico que está demonstrando para a gente que desde milhares de anos atrás isso já existe. Não é algo novo. A psicologia tem 70 anos. Não é algo novo, que está sendo descoberto agora. É algo que já existe há muito tempo. Moisés, olha a crença de capacidade. Disse Moisés ao Senhor, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Gente, eu já tive caso de atender pessoas que chegaram até mim, gagas. Não conseguia falar. E sabe o que era? Uma experiência traumática que ela teve, aonde ela começou a travar a língua no dia em que ela chegou na sala da casa dela, ainda era uma criança, ela chegou na sala da casa dela, o pai foi lá, deu um grito nela porque ela interrompeu os adultos falando. Quem é do tempo aqui que não pode interromper os adultos? Isso já está ultrapassado com essa geração nova, né? Mas não é verdade? A criança entrou, falou, o pai disse, cala a boca e você não atrapalha mais os adultos, você não sabe que não pode falar? A criança apanhou, saiu chorando e a partir daquele dia em diante ela não conseguia falar direito. Olha que coisa interessante. Por causa do que, gente? Da mente. Então a gente vê aqui isso na prática acontecendo na história. Crenças limitantes. Vai dizer que você já não ouviu essas crenças aí.
Pau que nasce torto nunca se endireita, eu faço tudo errado, homem é tudo igual, dinheiro não traz felicidade, tudo é difícil pra mim, sucesso só acontece pra quem tem dinheiro, eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, eu não é? Sou muito novo, rico não entra no céu, todo rico é desonesto, fé e religião não se misturam, buscar conhecimento é pecado, enfim. Tá aí, uma lista dentre tantas e tantas pessoais que nós temos e que nós carregamos. Todos nós temos. E nós precisamos entendê-las. Não dá para ignorá-las. Como que a gente ressignifica essas crenças? Nós ressignificamos essas crenças através dessa matriz. A gente aprendeu que visão, audição e sinestesia é a porta de entrada. Como que a gente desenvolve as crenças? Pelo que a gente vê, ouve e sente. Vai comigo. Pelo que eu vejo, ouço e sinto. É dessa forma que nós temos aqui a porta de entrada para a produção de crença. E ela se desenvolve de duas formas. Por forte emoção ou muita repetição. Diga comigo, forte emoção, muita repetição. Então, nós desenvolvemos ela por forte emoção, ou seja, uma experiência traumática, de todos os exemplos que eu dei aqui. Por exemplo, recentemente eu estou atendendo uma paciente que ela não quer dirigir. E o sonho dela é dirigir, mas ela não quer pegar num carro. Por quê? Porque ela experimentou de um acidente de carro com o pai dela. E ela se machucou muito, e agora ela não quer saber de pegar num carro. Por quê? Na crença dela, carro é perigoso. Ela está errada que carro é perigoso? Não. Mas quantos perigos a gente vai correr na vida? Entende? Só que o que acontece é que é tão forte que paralisa ela. Tem coisas que são muito fortes que estão nos paralisando. E também por muita repetição. Ou seja, a pessoa faz aquilo muitas vezes, e aquilo acaba tornando uma verdade para ela. Porque ela diz assim, eu já passei por isso várias vezes, então eu posso te dizer, não dá certo. Até que encontra alguém que vai lá, faz e dá certo. Ela diz assim, opa, peraí, como assim? E aí a gente vai entrar nesse ponto. Então, por forte emoção, muita repetição, nós desenvolvemos novas crenças. Agora, pensa comigo, você produz algo de forma visual, auditivo e sinestésico, por forte emoção, você também produz novas crenças. Ou seja, para a gente poder mudar isso, é necessário que a gente haja como essa frase. Eu não falhei, eu encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Quem disse isso? Thomas Edison. O que o Thomas Edison disse? Que ele encontrou 1000 maneiras diferentes que não funcionam. Ou seja, isso é ressignificação de crenças. Eu posso olhar para aquilo como um problema, eu posso pensar, eu aprendi 1000 formas diferentes de como não fazer aquilo. Muitas pessoas costumam focar onde, gente? No problema. E quando elas focam no problema, elas não conseguem encontrar uma solução. Olha o que diz aqui. Crenças fortalecedoras. A gente precisa dessas crenças para que essas crenças possam ressignificar aquilo de ruim ou de errado que a gente viveu e experimentou na nossa vida. Como? Olha aqui. No final tudo vai dar certo, eu sou abençoado, se alguém fez eu também posso, todo mundo tem jeito, eu nasci para dar certo, dias melhores virão, por trás de todo problema existe uma recompensa, eu posso, eu consigo, eu mereço, eu sempre posso fazer um pouco mais, somente eu sou responsável pelos meus resultados, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e por aí vai. Ou seja, veja, no momento que você vai pegando essas informações, eu não estou falando de ficar repetindo aqui, não tem aquela coisa que as pessoas fazem? Vamos lá, todo mundo repetindo, vai falando, vai falando. Está errado isso? Não, não está errado. De fato, quando você vai falando e repetindo isso muitas vezes, aquilo vai internalizando em você. Você vai memorizando essas palavras e você vai memorizando esses resultados dentro de você. Você passa a acreditar. Por tanta afirmação e repetição, você passa a acreditar. Ou seja, você até pode ser alguém que não consegue fazer muito bem alguma coisa, mas se você começar e se você, diante dos erros e ajustes, repetir, uma hora você vai conseguir, uma hora vai funcionar, uma hora vai dar certo. E quando der certo, você precisa celebrar, porque a celebração é um alto impacto emocional, é uma sensação de felicidade, de alegria. Você precisa comunicar isso para o seu corpo, você precisa trazer essa informação. Então, eu vou dar um exemplo aqui para a gente, antes de eu passar para o próximo slide, de limitação. E você vai entender que a limitação está dentro de você.
Fica de pé um minutinho, por favor. Só um minutinho. Prometo que vai ser rápido. Não vai demorar muito. Ficou de pé? Maravilha. Agora eu vou pedir para você, cuidado com o fone, tá? Porque o fone está preso aí. Eu vou pedir para você apontar o dedo para frente assim, ó. Aponta o dedo para frente, na nuca do colega aí da frente. Se não tiver, aponta para mim aqui. Pronto. Maravilha. Agora eu vou pedir para você girar e apontar lá para trás, até onde você puder. Faz assim, ó. Isso. E segura. Só cuidado para não enfiar o dedo no olho do colega aí. Boa. Muito bom. Pode voltar. Maravilha. Você fez o melhor que você podia? Você foi no seu limite? Você acredita que fez o melhor? Você chegou onde você pôde? Maravilha. Agora eu quero que você feche os olhos. Respira fundo. Agora eu quero que você imagine você indo além do que você foi da última vez. Imagina que você vai girar agora e você vai fazer mais do que você fez. Você vai mais longe do que você fez da última vez. Maravilha? Pode abrir o olho agora. 1, 2, 3 e vai! Faz de novo. Agora no melhor. Vai, o melhor. Isso. Muito bom. E aí, quem passou? Uma salva de palmas para vocês. O que é isso, gente? Senta, já estamos terminando. Faz assim, que bom, assim motiva o palestrante. O que acontece aí? O limite está onde? Na sua fisiologia? O limite está onde? Porque a sua fisiologia correspondeu à sua mente. Olha aí, a fé produz crenças fortalecedoras, use a fé. Quem aqui tem algum tipo de fé aí, é cristão? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Use a fé é maravilhosa. Uma excelente maneira de você produzir crenças positivas, fortalecedoras. Agora, como que nós podemos superar os limites emocionais? Tony Robbins, um dos maiores coaches do país, aluno do Richard Bandler, especialista em programação neurolinguística, ele traz o modelo de como você alcançar o sucesso. Existe um ciclo de uma pessoa bem-sucedida. E o ciclo, ele começa pelo potencial. Quem acredita que as pessoas têm potencial aqui? Levanta a mão. Você acredita que você tem potencial? Todos têm. Só que o nosso potencial, ele está diretamente ligado ao que, gente? Às nossas crenças. O nosso potencial está diretamente ligado às nossas crenças. Ou seja, se eu acredito que eu posso, eu estou certo. Se eu acredito que eu não posso, eu também estou certo. Então, quer dizer, se a gente consegue melhorar as nossas crenças, nós conseguimos melhorar o nosso potencial. Porque muitos de nós pode e vai além daquilo que acredita que é capaz. Você acabou de experimentar isso junto comigo aqui, ao vivo e a cores. Então, o que a gente tem aqui? O potencial que produz a ação, que produz os resultados. Se o seu potencial está fraco por conta das suas crenças, suas ações são ruins e os seus resultados são ruins. Para você melhorar os seus resultados, você precisa melhorar as suas crenças. Suas crenças. Então, tudo aquilo que hoje eu e você vamos alcançar de resultados na vida está diretamente ligado às nossas crenças. O que nós precisamos utilizar como método e ferramenta para que a gente possa alterar essas crenças? É o que o Richard Bandler e John Grinder chamam na PNL de modelagem. O que é a modelagem? A modelagem nada mais é do que você entender que se alguém fez, você também pode. Diga comigo assim, ó, o sucesso deixa rastros. O sucesso deixa rastro. Se alguém foi lá e fez, gente, é como Salomão dizia no texto de Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol. Ou seja, se alguém fez, você também pode. E outra, às vezes, para não limitar essa crença, eu posso ainda dizer, se ninguém fez, você pode ser o primeiro. Você pode ser a primeira. Quantas invenções e quantas coisas extraordinárias foram criadas através daquelas pessoas que foram tidas como loucas de fazer aquilo que ninguém acreditava que era possível. A gente está se beneficiando disso aqui hoje, da tecnologia. Estamos numa feira de educação em tecnologia, graças aos loucos que acreditaram que era possível. Então, se alguém fez, você também pode. Eu dou um exemplo aqui de 2 computadores.
Todos nós somos exatamente iguais, ninguém aqui é diferente. Ou é? Você tem 2 corações aí, batendo? Não? Às vezes a gente fica com 2 corações emocionalmente, né? Não sei se vou para cá, não sei se vou para lá, mas biologicamente você só tem um coração. Agora, a mesma coisa somos todos nós. Nós temos o mesmo cérebro. E nós temos aqui esse exemplo de 2 computadores, porque nós temos o hardware e nós temos o software. O hardware é a carcaça. O software é a programação que está rodando aqui dentro. Ou seja, nós somos pessoas que, como computadores, temos uma programação aqui dentro da cabeça da gente. Se eu quero que esses computadores, eles tenham a mesma performance, eu preciso entender qual é a programação deles. Então imagina que esse computador aqui é um computador que não está rodando muito bem, sabe? Travando, devagar. Agora esse daqui roda muito bem, funciona maravilhosamente bem, é rápido. O processo funciona maravilhosamente bem. O que eu tenho que fazer nesse computador? O problema está no computador? Não, eles são iguais, certo? Sim ou não? São iguais. O problema está onde? No software. Então o que eu tenho que fazer? Mudar a programação. Peraí, o que essa pessoa faz para ela ser bem sucedida? O que essa pessoa faz para se comunicar bem? O que essa pessoa faz para prosperar? O que essa pessoa faz para ter saúde? O que essa pessoa faz para ter um bom casamento? O que essa pessoa faz para ser um bom empresário? Modelagem. Se alguém fez, você também pode. Sucesso deixa rastros. E aqui eu tenho, para a gente ir para a reta final, a tríade de estados emocionais. 3 coisas são necessárias para você mudar um estado emocional, um sentimento, de uma maneira rápida. Primeiro, foco. Diga comigo, para onde eu olho e aonde eu foco, cresce. Onde você foca, cresce. Se você está focando no problema, o que vai acontecer? O problema ele vai se tornar cada vez maior. Se você foca no problema, quais são as palavras? Positivas? Não. Se você foca no problema, não dá, não tem jeito, é difícil. E aí você vai trazendo essa informação para o seu cérebro e você produz então uma fisiologia. E qual é a fisiologia de uma pessoa que diz que tudo é difícil? Que tudo não dá? Não tem lá? Ó vida, ó céu, ó azar, não é? Qual é a fisiologia de uma pessoa fracassada? Qual é a fisiologia de uma pessoa vencedora? Qual é a fisiologia, como que é a postura de uma pessoa bem-sucedida? E como que é a postura de uma pessoa mal-sucedida? Então, nós começamos a entender que foco, palavras, produzem mudanças de estado emocional. Fisiologia produz mudança de estado emocional. Eu tenho alguns exemplos aqui da Amy Cuddy, por exemplo, que é uma palestrante norte-americana, que ela traz um estudo que revelou que a postura do corpo de uma pessoa produz uma mudança de estado emocional. Ou seja, só o fato de você levantar com os ombros erguidos e o peito estufado, isso já vai fazer você se sentir diferente. Já viu pessoas como é que andam quando as pessoas são muito negativas e cabisbaixo? Ela anda assim, ó, não é? A pessoa está sempre encolhida, numa entrevista de emprego, na escola, quando você vê o aluno sentado, pode ver, ele está sempre encarcado, ele está sempre encolhido. Aquilo ali está trazendo uma informação para a gente. Tem alguma coisa errada com essa criança, tem alguma coisa errada com esse aluno, tem alguma coisa errada com esse familiar, com essa pessoa, pessoa encolhida. Por que ela está encolhida? É cientificamente comprovado que pessoas que têm dificuldade de audição, gente, que vão competir nessas Paralimpíadas, a pessoa vai lá e ela abre os braços para comemorar. Como que ela vai abrir os braços e comemorar se ela nunca viu ninguém fazer isso? Porque isso já está na nossa fisiologia, está dentro de nós. Faz assim, ó. Não é? Já não dá uma coisa diferente em você? Faz tempo que você não faz isso, né? Vai Palmeiras, vai Corinthians, aí vai, né? Quer dizer, a gente começa a mudar a nossa fisiologia, faça esse exercício. Começa a levantar mais os seus ombros, porque muitas vezes aquilo que está dentro da cabeça da gente vai ser influenciado pela nossa fisiologia. Um outro exemplo aqui é o Masaru Emoto, que ele fez uma experiência com potes de arroz, aonde ele colocou num pote de arroz, ele falava para um pote de arroz palavras ruins, você é ruim, você não presta. No outro pote de arroz ele falava palavras boas e no outro pote de arroz ele simplesmente ignorava. Esse estudo mostrou que
O primeiro pote de arroz que recebia palavras positivas se manteve em estado normal. O segundo pote que recebia palavras negativas, entrou num processo de putrificação. E o terceiro pote mofou. Ou seja, isso em 30 dias. Diga comigo assim, ó, palavras têm poder. Se você quiser mudar seu estado emocional, mude as suas palavras. Se você quiser mudar o seu estado emocional, mude sua fisiologia. Se você quiser mudar o seu estado emocional, mude o seu foco. E aí você tem ferramentas que são utilizadas pela ciência, que já foram comprovadas. O Dr. Andrew Newber, ele fez um estudo que comprovou hoje os benefícios da oração no cérebro. Esse estudo mostrou que pessoas que têm o costume da oração, essas pessoas recebem saúde e cura no momento em que elas oram. Olha o quanto é importante a gente se beneficiar do recurso da fé, da espiritualidade, para o nosso bem-estar, saúde física e mental. Mas não só o Dr. Andrew Newber, mas também tem um outro exemplo aqui do John Bevere e também do Scott Lindsay, que fizeram uma pesquisa da leitura bíblica no cérebro. Pessoas que leem a Bíblia pelo menos 4 vezes ao dia tendem a ter sentimento de solidão diminuído em 30%, problemas com raiva diminuído em 32%, amargura nos relacionamentos 40%, alcoolismo 57%, contato com pornografia 61% e a estagnação cai 60%, ou seja, quando você começa a orar e ler sua Bíblia, você começa a destravar sua mente, você começa a destravar sua vida e você começa a se livrar de todos os limites emocionais. Recursos gratuitos disponíveis para todas as pessoas. Dr. Richard Bandler, ele diz, por que continuar sendo a mesma pessoa se você pode ser uma pessoa muito melhor? E essa é a minha pergunta para você. Quem está aqui é um jovem que saiu do Rio Grande do Sul, vítima de abuso sexual aos 10 anos de idade, violência psicológica dentro de casa, violência doméstica, saiu do Rio Grande do Sul como alguém completamente desacreditado de que nunca seria ninguém. Hoje, com a graça de Deus e com tudo aquilo que Deus e todo o esforço dedicado a mudar a minha realidade, foi possível construir uma família e mudar a minha história. Isso é possível para todos vocês. Eu não acreditava no casamento, eu não queria ter filho, eu não queria casar, eu não queria formar família, eu não queria nada disso. Racionalmente, mas inconscientemente eu queria. Quantas coisas que você quer, que você acha que você não quer, mas que no fundo, você sabe que esse é o caminho, mas você não sabe como fazer isso. Sejam todos muito bem-vindos. Diante de você tem um improvável, tinha tudo para dar errado. Meu pai olhou para mim, minha família olhou para mim e disse, você nunca vai ser ninguém. Nós não acreditamos em você. Você é a vergonha da família. Você não quis estudar que nem suas irmãs. Você é um fracasso. 3 anos na 5ª série. Você nunca vai ser ninguém na vida. Você não é meu filho. Você não presta. E tantas outras palavras que eu vou poupar os ouvidos de vocês aqui. Mas eu decidi não me tornar vítima do meu passado. E no lugar disso, eu decidi me tornar o responsável pelo meu futuro. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma família. E Deus me abençoou com empresas, com negócios, com profissão, com carreira. E você tem alunos na sua escola que precisam mudar suas vidas. Você tem familiares na sua casa que precisam mudar suas vidas. E eu quero que você saiba que, se eu conseguir, você também pode. Obrigado, pessoal. Uma salva de palmas. Pessoal que quiser ter acesso a alguns dos meus livros, eu não tenho todos aqui, mas se você quiser ter acesso a algum dos meus livros, eu tenho esses 2 exemplares aqui que eu posso estar disponibilizando para vocês, adquirir e levar para casa. Eu posso dar um autógrafo, tirar uma foto com vocês, eu estou aqui à disposição para tirar dúvidas. Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos. Uma ótima volta para casa. Tchau. Obrigado.